Oi, gente, tudo bem? Vou gravar aqui então para vocês aquilo que vocês me perguntaram hoje para ficar ainda mais claro, tá? Já coloquei o material lá no site para vocês lerem, mas aí eu vou explicar aqui mais uma vez para que não reste dúvida entre a diferença do adjunto adnominal e do complemento nominal, tá bem? Vamos lá então. Relembrando que adjunto adnominal, como o próprio nome diz, é aquilo que está junto de um nome, tá? Aquilo que fica junto de um sujeito, aquilo que fica junto de um objeto, tá? Adjunto adnominal, junto de um nome. Esse nome é o substantivo, apenas o substantivo, tá bem? O adjunto adnominal, olha aqui para a tela, ó, pode ser representado por um artigo, um pronome adjetivo, um numeral adjetivo, um adjetivo, uma locução adjetiva, tá? Por quê? É aquilo que vai modificar, especificar ou restringir o nome. E isso é feito pelo artigo, pelo pronome, pelo adjetivo. Beleza? Então, esse é o adjunto adnominal. O complemento nominal, ele vai completar o sentido de um nome, tá? Ele vai completar o sentido de um nome. Esse nome já não é mais somente o substantivo. O complemento nominal, ele vai se relacionar com substantivo, adjetivo e advérbio, tá? Para completar o seu sentido. Assim como existem os verbos transitivos que precisam ser completados, né, por um objeto, existem nomes que precisam ser completados para que tenham o seu sentido completo. Beleza? Então, relembrando, o complemento nominal, ele vai se relacionar com substantivo, adjetivo e advérbio, tá? Para completar o seu sentido. Então, qual vai ser a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal? Como é que eu faço essa diferenciação? Olha só os dois exemplos que eu tenho aqui, ó. A leitura do livro é instigante, a leitura do aluno foi boa. Qual dos dois é adjunto, qual dos dois é complemento, tá? Para percebermos a diferença, é importante passarmos por 3 critérios. Primeiro critério: o adjunto adnominal, quando preposicionado, caracteriza apenas o substantivo, tá? Relembrando, adjunto adnominal caracteriza apenas o substantivo. O complemento nominal completa substantivo, adjetivo e advérbio. Relembrando, tá? Assim, por exemplo, na oração que eu tenho aqui, ó, estava cheio de problemas. Cheio é adjetivo. Moro perto de você. Então, eu não posso ter dúvida de que isso aqui é complemento nominal. Por quê? Porque está se relacionando com o adjetivo e está se relacionando com o advérbio. Só pode ser complemento nominal, tá? Então, primeiro critério, tentar enxergar, tentar perceber a palavra, tá? Que o adjunto ou o complemento estão se relacionando, ok? Segundo critério, o substantivo caracterizado por um adjunto adnominal pode ser concreto ou abstrato. O substantivo completado por um complemento nominal deve ser abstrato, tá? Sabendo que um substantivo abstrato normalmente é o nome de uma ação, corrida, pesca, ou de uma característica, tristeza, igualdade. Por quê? Porque o substantivo abstrato é aquele que vai depender do ser humano. Lembra disso? Antigamente, né, lá na nossa infância, no nosso ensino fundamental 1, a gente aprendeu que substantivo concreto, e isso está bem para a criança realmente, é aquilo que a gente pode tocar, né? Aquilo que eu posso tocar é um substantivo concreto, mas vampiro é um substantivo concreto e a gente nunca tocou no vampiro. Mula sem cabeça é um substantivo concreto e a gente nunca tocou numa mula sem cabeça. Então vamos entender que substantivo concreto é aquilo que é independente, tá? Essa cadeira que eu estou sentada aqui, ela independe da minha existência. Já um sentimento como saudade depende de mim. Então, torna-se um substantivo abstrato, ok? E o terceiro critério que eu vou utilizar é o que nos interessa,
né? Quando eu estiver diante, então, de um substantivo abstrato, que aí ele pode estar se relacionando tanto com o complemento, tanto com o adjunto, como é que eu faço? Como é que eu sei o que é adjunto, o que é complemento? Olha para cá para a tela, ó. O adjunto adnominal é agente, o complemento nominal é paciente, tá? Então, vamos lá. O adjunto adnominal é agente e o complemento nominal é paciente. Olha para os exemplos que eu tenho aqui, ó. Amor de mãe é especial, tá? O amor de mãe é especial, é a mãe que ama. Então, a mãe é agente desse amor. Então, isso é um adjunto adnominal. A invenção do cientista. O cientista inventou. Então, do cientista é agente. Então, é um adjunto adnominal. A leitura do aluno. Foi o aluno que leu. Então, do aluno é agente. Então, do aluno só pode ser adjunto adnominal. Diferente de o amor à mãe. Já não é mais a mãe que ama, é a mãe que recebe o amor. Então, a mãe aqui é paciente. Então, eu já estou falando de complemento nominal. A invenção do rádio. O rádio é inventado. Então, ele é paciente. Então, aqui eu já estou falando de complemento nominal. A leitura do livro. O livro é lido, ou seja, é paciente. Então, eu já estou falando de complemento nominal. Ok? Então, quando eu estiver diante de um agente, adjunto adnominal. Diante de um paciente, complemento nominal. Agora, vamos olhar uma questão para isso ficar ainda mais claro para a gente, tá? Uma das maneiras de estabelecer-se a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal é a de ver-se a diferença entre agente, adjunto e paciente, complemento. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado funciona como adjunto adnominal. Então, a gente quer aqui o termo que é agente, né? Não o termo que é paciente. Vamos lá. O desenvolvimento de remédios. Remédios, então, são desenvolvidos. Paciente, complemento nominal. Não é o que a gente quer. Uso de animais. Animais são usados. Paciente, complemento nominal. Não é o que a gente quer. Vítimas de diversos tipos de moléstias. De diversos tipos de moléstias vitimizam? Não, né? Então, atentos. Emprego de cobaias. Cobaias são empregadas. Paciente, complemento nominal. Eliminação do sofrimento físico. O sofrimento físico é eliminado. Paciente, complemento nominal. Então, a única opção que eu não consegui transformar aqui em paciente é a letra C, que é o gabarito. Ok? Então, de diversos tipos de moléstias é agente e não paciente. Ok? Então, atentos a essa diferença. Adjunto adnominal é agente, complemento nominal é paciente. Ok? Assim como esses exemplos que estão aqui, ó, no slide anterior. Beleza? Então, espero que tenha ficado ainda mais claro, que não reste dúvidas, ok? Se tiver mais alguma dúvida, fala comigo, que eu dou um jeito de sanar essa dúvida. Beleza? Bye, bye. Bons estudos.